madeira de santo. Isso dizem de alguns que tem madeira de santo. Além de que os santos não foram de madeira, ter madeira não basta. É necessário muita obediência ao diretor e muita docilidade à graça, porque se não se permite à graça de Deus e ao diretor que façam a sua obra, jamais aparecerá a escultura, imagem de Jesus, em que se transforma o homem santo. E a madeira de santo de que estamos falando não passará de um tronco informe, sem talha, para um bom fogo, se era boa madeira. Tem um ditado popular, sobretudo lá no Nordeste, onde as pessoas chamam aqueles que vivem uma santidade aparente de santos do pau oco. Já ouviram falar isso? É aquela pessoa que simplesmente é santo por fora, mas por dentro está vazio. A santidade não pode ser essa santidade que São José Maria Escrivá fala na sua obra, uma santidade de madeira, uma santidade de estátua, de aparência. Tem que ser uma santidade que brota de dentro para fora, ela é preenchida. Não é uma santidade que simplesmente fica aos olhos ou sob os holofotes do mundo para tentar agradar o mundo ou simplesmente para viver uma aparência de santidade. É por isso que o Senhor nos permite, na nossa vida, que nós consigamos seguir duas inspirações fortes para que assim a gente tenha a certeza de que a santidade que eu estou caminhando, que a santidade que eu estou buscando é uma santidade autêntica, não uma santidade falsa. A primeira é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É não viver no pecado, é viver sendo guiado por esta grande presença de Deus, sem perdê-la por nada nesse mundo. Viver na graça de Deus é viver tomado pelo Espírito Santo. É viver sabendo que a vontade de Deus é quem me guia, e não o pecado, não os desejos da minha carne, não os meus desejos ilusórios. E a segunda forma de ter a certeza de que eu estou fazendo a vontade de Deus é o diretor espiritual, como o próprio São José Maria Escrivá vai falar, obediência ao diretor espiritual, uma santa submissão daqueles que tentam, de certa forma, fazer arrisca a vontade de Deus e que se coloca diante do seu diretor espiritual e pergunta: Padre, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Um exemplo bem claro para vocês entenderem a força da direção espiritual e do diretor espiritual na vida de cada cristão e daquele que busca a santidade é o exemplo de Santa Gema Galgani. Ela não fazia nada, nada, absolutamente nada, como todos os santos não fazia nada, sem que o diretor espiritual saiba e sem que o diretor espiritual o aprove. Obviamente que o diretor espiritual jamais vai te forçar a fazer nada, mas a obediência que parte do teu coração, aquilo que está sendo instruído, isso é muito importante. Certa vez, Santa Gema Galgani, que tinha experiências de visões místicas de Jesus, recebeu a obediência do seu confessor de não mais ver Jesus. E aí, naquela mesma noite, Jesus apareceu para ela. Ela fica deslumbrada, ela olha deslumbrada ali para Jesus e ela descobre que naquele momento, obstante ser o próprio Cristo que estava aparecendo na sua frente, na verdade ela não estava fazendo a vontade de Deus. E ela fala: Jesus, por favor, não posso te ver. Eu recebi a obediência do meu confessor para não te ver. Jesus fica tão alegre com aquela atitude, porque é isso que Jesus busca das suas almas eleitas. E Jesus sumiu, mas depois deu muitas graças para ela e mostrou que aquela atitude dava mais glória a Ele do que se ela tivesse ali em êxtase, simplesmente vivendo a sua vontade, ou aparente vontade de Deus, que na verdade só pode ser comprovada por meio da direção espiritual. Olha que coisa mais linda! Então, meu irmão, minha irmã, se você não tem um diretor espiritual, procure um diretor espiritual, procure alguém para te indicar os caminhos que você deve seguir e esteja disposto a obedecer, a escutar, a seguir com muito anseio a vontade de Jesus na tua vida. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você gostou desse vídeo? Então compartilhe e nos ajude a salvar almas.